Muito bom dia, querido irmão, querida irmã. Bom dia a todos que estão conectados conosco no estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje vamos estudar o tema 13, juízo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua palavra. Usa-nos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema do juízo é um dos temas mais interessantes da Bíblia, né? Porque todo mundo sabe que um dia vamos ter que nos confrontar com o juízo de Deus, ok? E a primeira pergunta da nossa lição é: para onde foi Jesus após a ascensão? Jesus foi para onde? Quando ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu e foi para onde? Olha que interessante. Hebreus capítulo 9 e o verso 24 diz assim, ó, a palavra do Senhor. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus foi para o santuário. Olha que interessante. E o capítulo 10, verso 1 diz assim, ora, é essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então o Senhor está no santuário e ele está no santuário como sacerdote. Olha que interessante, né? E a função do sacerdote era a função de mediador, né? De mediador. E Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim, ó: voltei-me para ver quem falava comigo, voltando vi um sete candeeiro, e eis que ele estava lá. Jesus, João vê Jesus no meio dos candeeiros do santuário celestial. Os candeeiros ficavam no lugar santo, no primeiro compartimento. Olha que interessante, né? No primeiro compartimento do santuário. Agora, o que aconteceu no céu aí, depois das 2.300 tardes de manhã, que a gente já viu no estudo anterior, né? Olha que interessante. Aqui mesmo em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, a gente percebe algo extraordinário aqui, ó. 14, 6 e 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então aqui está o juízo de Deus, né? Começou o juízo. E Daniel capítulo 8, a gente vai ver um texto bem interessante aqui em Daniel, capítulo 8, e o verso 14 a 17, que diz o seguinte, olha. Muito bem, e ele me disse, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E ouvi uma voz do homem entre a margem de Ulai, o qual gritou dizendo, Gabriel, dá a entender a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e cheguei e fiquei entendendo, e fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois a visão. E aí Daniel queria entender a visão, e a visão foi dada para Daniel, e a visão era esta, que logo depois das 2.300 tardes de manhã haveria um juízo. Olha que interessante, né? Um juízo. Interessante. Vamos para Apocalipse de novo, capítulo 11 agora. Capítulo 11 e o verso é o verso 18. Capítulo 11, verso 18 diz assim, ó. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a sua ira, tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Então veja, o momento, logo depois das 2.300 da manhã, Jesus está no lugar santo, e agora Jesus sai do lugar santo, vai para o lugar santíssimo para começar o juízo, para destruir aqueles que estão destruindo a terra. Olha que interessante, não é? Vamos para Daniel capítulo 9, verso 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Aqui está o momento
do começo, né? Que profecia revela a data do início da contagem, tá aqui. Era a profecia a ordem da saída para reedificar Jerusalém. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 70 semanas. Aqui está o início, né? Agora, qual é o papel de Jesus neste julgamento? Qual é o papel de Jesus nesse julgamento? Vamos lá. Capítulo 7, verso 9 de Daniel. Capítulo 7, verso 9. Continuei olhando até que foram postos os tronos e o Senhor de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos como branca lã. Muito bem. Um rio de fogo manava de diante dele, milhares e milhares o serviam. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Jesus está aqui como juiz. Muito bem, essa é a função de Jesus, juiz. Agora, qual é a outra função de Jesus? Porque você sabe que o juízo ele tem 3 fases, né? A fase comprovativa, e nessa fase comprovativa, Jesus vai entrar aqui como 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Filhinho, essas coisas vos escrevo. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João capítulo 2, verso 1. Na primeira fase do juízo, Jesus é o advogado de defesa, que é o momento do juízo investigativo. No juízo no juízo investigativo, Jesus é o advogado. No juízo comprovativo, Jesus continua sendo o advogado. Agora, no juízo executivo, Jesus vai ser o advogado, o acusador. Quem Deus julgará? Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Quem será julgado? Capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até os que estão escondidos, quer sejam bons, quer sejam maus. Então todos serão julgados. De que maneira serão julgados? Apocalipse capítulo 20. De que maneira serão julgados? Capítulo 20, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro da vida foram abertos. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então todos serão julgados de acordo com aquilo que estará escrito nos livros. Todos comparecerão perante o tribunal. Porém, haverá uma diferença para aqueles que serão aprovados. Quem será aprovado? Quem será condenado e quem será aprovado? Olha que interessante. Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim o texto do Senhor: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação. Olha que maravilha. Que maravilha. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E qual é a norma pelo qual seremos julgados? Tiago capítulo 2. Olha o que diz Tiago capítulo 2. A partir do verso 10, diz assim, capítulo 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei. Querido amigo, querido irmão, este é o momento em que temos para tomar a nossa decisão, porque um dia estaremos diante do trono, diante do tribunal, para sermos julgados. Ou naquele dia não haverá como você mudar de atitude, mudar de comportamento. Lá não terá mais outra oportunidade. Lá você não tem como dizer: Senhor, me dá uma chance, Senhor, muda aí um pouquinho, o que eu posso fazer aí? Não vai ter. A sua decisão é hoje. É hoje que você tem que tomar a decisão para que você seja julgado inocente.
Que Deus te ajude para que você naquele dia seja aprovado. E para ser aprovado, precisa estar em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos, Senhor, a cada dia fazer a Tua vontade, seguindo as Tuas ordens, os Teus mandamentos, para que naquele dia possamos estar em Cristo Jesus e sermos aprovados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um bom dia. Até o próximo estudo.